Bom, a gente tem um início de mandato desse Lula 3 muito diferente dos outros, né? É a primeira vez que a gente vê um governo no seu primeiro ano de mandato com uma possibilidade de 6 CPIs. Claro que nem todas elas atingem diretamente o governo, mas o governo sempre acaba sangrando com essa exposição midiática que muitas vezes se torna negativa, né? Porque o governo acaba sendo a vidraça. E a gente tem, no meio disso tudo, duas CPIs que são muito importantes, né? A dos atos golpistas de 8 de janeiro, que tem ali a Elisiane Gama, que é muito próxima do Flávio Dino, como relatora, mas também tem uma composição da oposição. Eu não vejo a possibilidade dessa CPI produzir efetivamente um relatório conciso. Por que eu digo isso? Porque nem oposição e nem situação conseguiram ainda se articular. Isso fica muito claro na forma como o Congresso vem sendo apresentado nesse primeiro ano de mandato Lula. Então, eu vejo mais essa CPI dos atos de 8 de janeiro como uma tentativa dos parlamentares de aparecer para uma frente midiática e para os eleitores que vão decidir as eleições do ano que vem, do que efetivamente com a possibilidade de construir um relatório conciso, né? As CPIs aqui no Brasil, elas são um pouco frustrantes em relação a isso, mas o que eu vi até agora é justamente mais uma necessidade de aparecer, aquilo que o Guy Debord fala, sabe, o que é bom aparece, o que aparece é bom, a política sendo feita cada vez mais de espetáculo, de sensacionalismo, do que efetivamente uma investigação em relação aos atos do 8 de janeiro. Sobre a CPI do MST, eu acho que essa sim pode produzir um relatório um pouco mais forte, porque ela tem uma base formada através da bancada ruralista. E a bancada ruralista no Congresso Nacional, ela age sim com união, ela age em uníssono. Então eu acredito que o relatório da CPI do MST ele pode ser mais forte, até porque a gente tem esses dados que são muito importantes, né, do número de invasões de terra nesses primeiros 6 anos de mandato Lula. E nos 4 anos de governo Bolsonaro eles foram praticamente irrisórios, né? Então eu acredito que essa CPI ela tem mais envergadura para produzir um relatório eficiente. No meio disso tudo, né, no meio desse país discutindo tantas CPIs, eu acredito que o Brasil vai paralisar. A gente teve agora a votação da reforma do arcabouço fiscal. Eu não acredito na possibilidade de sair uma reforma tributária minimamente adequada. Agora vem recesso parlamentar, segundo semestre eles já começam a pensar nas votações de fim de ano, LDO, tem MP caducando, o Congresso ainda não conseguiu se articular, então eu acho que ainda 6 CPIs, elas vão paralisar o país, a gente vai ver um país completamente paralisado nesse primeiro ano de mandato Lula. A partir do ano que vem só se fala em eleição municipal e aí depois a gente sabe que volta todo o tema em torno do debate presidencial. Eu acho lamentável 6 CPIs, o que reitera sempre o foco dos meus estudos, né? É uma política para aparecer, né? É uma política de lacração mesmo, o que era restrito somente a um grupo político brasileiro, hoje ela está na sua maioria, né? A gente pode observar isso até através das reuniões da CCJ, né? Muito pouco se discutiu o problema que estava sendo proposto, mas muito mais foi-se atrás dessa polarização e dessa narrativa espetacular. É uma pena para o Brasil e para nós, né?